Muito bem, pessoal, no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje vamos conversar sobre a área do direito de família com a doutora Renata Alves Maia. Seja bem-vinda ao nosso programa Boa Tarde Cidadão, doutora Renata. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade da Defensoria participar desse programa. Um prazer tê-la conosco e eu gostaria que a gente pudesse falar inicialmente sobre, dentro dessa área tão importante que é o direito de família, sobre a situação que a gente observa hoje, que muitas pessoas ainda têm dificuldade de reconhecimento de paternidade, né? Seja do ponto de vista de saber quem realmente é seu pai, como principalmente pai, como também de até fazer o registro, né? Então, sobre a primeira parte de reconhecimento de paternidade, o que é que nós temos disponível na Justiça Brasileira que a Defensoria pode ajudar, sobretudo a quem não tem condição de pagar um advogado, para tentar fazer, digamos assim, esse teste e ter esse reconhecimento que é um direito do cidadão? Olha, o reconhecimento de paternidade nem sempre ele precisa do exame. Às vezes a parte por algum motivo, naquele momento não registrou o filho, né, o pai. Sim. E aí posteriormente ele tem pais que reconhecem sem exame, independentemente de exame. Então ele pode ir diretamente ao cartório fazer esse reconhecimento. Se quiser também pode procurar a Defensoria Pública, que a gente faz uma ação que a gente chama de reconhecimento voluntário de paternidade. E até lhe interrompendo, isso é importante porque antigamente, como era pago para você registrar o nascimento dos filhos, então muita gente não registrava porque não tinha condição. Exato. Nem é pelo fato de que não reconhecesse, né? Exato. Hoje em dia o registro, a primeira via do registro, ele é gratuito. A segunda via é que ela é paga. Então, assim, mas esse reconhecimento, ele pode ser feito sem o exame, ele pode ser feito diretamente no cartório. Mas se a outra parte se recusar, não vou aceitar fazer a mãe, né, que representa a criança, ou já o adulto, aí então pode entrar judicialmente para fazer o reconhecimento. Como também a mãe que representa a criança, ou às vezes a gente tem processos de adultos que entram pedindo reconhecimento de paternidade. E o pai se recusa a fazer o reconhecimento espontaneamente, então entra-se com a ação judicial. No curso da ação é feito o exame e com a comprovação do exame é sentenciado o processo e é reconhecida a paternidade. E aí se manda um ofício para o cartório e se lavra um registro contendo as informações do pai, o nome dos avós paternos, daquela pessoa que teve a paternidade reconhecida. Muito bem. Agora, a doutora Renata, defensora pública conosco hoje aqui no nosso Boa Tarde Cidadão, quando você tem situações de que, por exemplo, a pessoa precisa de um registro, a segunda via do seu registro de nascimento, sendo essa pessoa, por exemplo, pobre na forma da lei, como se diz, é possível se conseguir esse registro ou não mais? Somente o primeiro é que realmente fica sendo gratuito? Não, pela lei, só o primeiro registro que é gratuito. Só o primeiro registro, né? Mesmo que a pessoa seja absolutamente pobre, na forma da lei, né? Muito bem. Uma segunda via, no caso de um extravio, de perda, e realmente tem que ser custeado pela parte. Doutora Renata, e com relação aos testes de DNA, porque tem pessoas que têm condição de pagar o exame e tem pessoas que não têm condição de pagar o exame, não é verdade? Isso. Os testes de DNA, o Estado ele tem um convênio com o Tribunal de Justiça e também existe esse convênio com a Defensoria para que os testes eles sejam gratuitos. No momento existe até uma ação civil pública da Defensoria para tentar solucionar esse convênio, mas no momento os exames eles não estão ocorrendo, né? Sim. Porque está ainda em tratativas de formalização. Me parece que quem ficou com o encargo de realizar o exame é o ITEP, mas ainda a gente não teve nenhum exame ainda esse ano realizado gratuitamente. O que tem ocorrido muito é que as partes conseguem juntar esse dinheiro, as partes mesmo sem condições, porque hoje em dia o exame ele é bem mais barato do que antigamente, né? Isso. Então o custo diminuiu bastante, Diminuiu bastante. Então as partes às vezes até propõem ratear esse custo para conseguir efetivar e ter logo o resultado em mãos. E aí realizam o exame
E tem laboratórios que têm um custo bem mais barato, desde que o exame seja feito entre o suposto pai, a mãe e a criança, ou o filho, que pode ser a criança menor, ou adolescente ou maior. Agora, se for um exame que existe a investigação de paternidade pós-morte, né, o suposto pai faleceu, aí o exame tem que ser feito com os avós ou com outros filhos. Aí esse exame, como são pessoas mais distantes, parentes mais distantes, aí ele já é um exame bem mais caro. Sim. Doutora Renata, uma outra pergunta que muita gente se faz, sem dúvida, é com relação à situação de separação. Você tem o divórcio. Como é que fica a situação de bens? O que é que diz a legislação brasileira em relação à questão de bens, né? O que é que fica com um membro do casal, seja o pai ou seja a mãe, ou mesmo quando você tem casais do mesmo sexo também, ou seja, quais são as regras que valem nesse sentido da separação quando a gente trata dos bens? Olha, a partilha de bens, o que vai definir a partilha é o regime de casamento, o regime que a pessoa escolheu casar. O regime mais comum, que é aquele quando as pessoas vão a cartório e não optam pelo regime, tem pessoas que não gostam de tratar desse assunto, né? Vão casar, mas acham que é chato tocar nesse assunto, e aí diz que deixa o encargo do cartório, e o cartório coloca, né, na certidão, que é o regime da comunhão parcial. E de fato, esse 90% dos casos que a gente vê no dia a dia, esse é o regime que as pessoas adotam, né? Os casais adotam. E nesse regime, a regra é que tudo que for adquirido na constância do casamento ou da união estável, ele vai ser dividido em meio a meio, né? 50% para um, 50% para o outro, independentemente do casamento, se entre pessoas do mesmo sexo ou se entre pessoas de sexos opostos. Não tem diferenciação. Né? Isso a partir do momento que vamos dizer, as pessoas casaram. Da data do casamento até a data do término. Tudo que conseguiu conquistar de bens naquele período, aí é dividido meio a meio. Às vezes as pessoas questionam porque dizem que só uma parte adquiriu, foi esforço de uma parte, uma hipótese. Só a mulher comprou o bem, o dinheiro do trabalho dela, ou só o homem, ou uma das partes adquiriu aquele bem. Mas se foi na constância, vai dividir. Não importa se só um contribuiu financeiramente, porque o que a lei adotou e quis trazer é que quando se tem uma união, existem esforços comuns para se conquistar o patrimônio. Então, e mesmo quem não trabalhou fora, por exemplo, trabalhou dentro de casa. É isso que é, exatamente. A lei considera esse trabalho de casa. Às vezes o homem trabalha, que é, tipo, a gente tem uma sociedade que vem mudando, né? A mulher vem tomando lugar no mercado de trabalho, trabalhando, mas a gente ainda tem muito esse resquício de que o homem trabalha e a mulher é a dona de casa. Cuida da casa, Então a mulher não pode... Como se cuidar da casa não fosse um trabalho, né? E às vezes é um trabalho bem mais árduo e não remunerado. Então, assim, apesar de uma das partes ter comprado, foi a pessoa que trabalhou, ganhou o dinheiro e comprou o bem vai ser partilhado em porções iguais, em frações iguais, metade para um, metade para o outro. Aí vai depender do casal. Tem a opção de um comprar, adquirir a parte do outro, se tiver condições. Aí vê a situação de cada um. De cada um. Ou vender o imóvel e dividir por dois. O móvel pode ser um carro, pode ser uma moto. Tudo vai ser partilhado. Isso. Tudo que foi adquirido será partilhado. Perfeito. E, doutora Renata, um outro assunto, por exemplo, se não existiu o casamento no papel, como se diz, quais são as regras nesse sentido? Vamos dizer, você já convivia com o seu companheiro ou sua companheira durante um certo tempo, nada foi colocado no papel e depois houve a separação acabou-se aquele relacionamento. Aí como é que fica a situação dos bens? É a mesma situação do casamento. Mesmo que não tenha ficado nada no papel, mesmo que não tenha nada no papel, a união estável ela pode ser reconhecida no cartório, o casal pode ir no cartório e fazer o reconhecimento da união estável, como também as partes não vão, mas o que vai definir, o mais importante é definir o marco, que a gente chama o período da união estável. A data do início e a data do final. Para quê? Qual o objetivo dessa data de início e final? Saber justamente que o que foi adquirido naquele período vai ser partilhado. Vai ser partilhado. Então,
se tiver vivendo como se casado fosse, a Constituição ela reconheceu a união estável, né? E hoje existe o reconhecimento da companheira e do companheiro, ele é igual ao casamento para todos os efeitos, inclusive para efeito de sucessões, porque antigamente a companheira ela não herdava, ela não era herdeira. Mas hoje o STJ reconhece que a companheira, mesmo não sendo casada, ela é meieira e herdeira. Ela tem direito à metade do patrimônio, ela ou ele, não importa. Tem direito à metade do patrimônio que foi adquirido na constância da união, como também, se um dos companheiros falecerem, tem direito à herança, ao seu percentual de herança. Doutora Renata, e um outro assunto importante, já quase finalizando o nosso Boa Tarde Cidadão, por exemplo, com relação à guarda dos filhos, sejam filhos registrados legalmente ou não, para a gente finalizar, como é que fica essa situação na hora que há a separação? A guarda hoje atualmente, primordialmente, ela é compartilhada. Então, mas compartilhada em que sentido? As pessoas acham que compartilhada é morar metade da semana na casa do pai, metade da semana na casa da mãe. Isso. Não é isso. A guarda compartilhada são as decisões que cabem à criança e adolescente, ao menor, elas serem tomadas em conjunto. Uma hipótese, vou mudar de colégio, então os dois têm que concordar. Vai para uma viagem da escola, os dois vão concordar. Vai passar as férias na casa de uma tia, os dois têm que concordar. Isso é a guarda compartilhada. As decisões são tomadas em conjunto. Isso verbalmente ou toda a vida tem que escrever no papel? Não, assim, o ideal é que a guarda compartilhada exista quando os pais têm um bom relacionamento de convivência, para que as decisões sejam tomadas em conjunto e também levem em consideração o melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança. E na guarda compartilhada se estabelece o lar de referência. O lar de referência vai ser aquele lar que a criança vai passar mais tempo, seja na casa da mãe ou seja na casa do pai. E sempre havendo o direito de convivência com o outro, com a outra parte. Se o lar de referência é na casa da mãe, vai haver o direito de convivência com o pai. Se o lar de referência é na casa do pai, vai haver o direito de convivência com a mãe. Muito bem. Bom, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Eu quero agradecer a participação da doutora Renata Alves Maia, defensora pública do Estado do Rio Grande do Norte, aqui no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vinda e deixe uma reflexão final junto ao povo de Natal e do Rio Grande do Norte que nos ouve e nos assiste nesse momento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade da Defensoria participar e dizer que esse tema de direito de família é um tema que atinge a toda a população, independentemente de classe. E que o que a gente vê é que assim, as famílias elas se constroem, se reformulam, não digo se desfazem, elas se reformulam, as pessoas se separam, mas que os adultos sempre tenham em mente a prioridade do desenvolvimento e do bem-estar da criança, que os atritos dos adultos, dos casais, não prejudiquem o desenvolvimento das crianças. Perfeito. Muito obrigado, doutora Renata. E você recebe tanto o kit de produtos Lucena, já está aqui para você, o kit de produtos Lucena e também de produtos Sinhá Maria aqui para a doutora Renata Alves Maia. Obrigada. Muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigada. Aí pode também desligar agora ali a nossa câmera. Muito bem. Okay. Boa tarde. Tchau, pessoal. Boa tarde. Tchau, boa tarde.